Lúcia diz que pena não pode ser castigo para sempre. Ministra criticou sistema prisional brasileiro. Na última segunda-feira, dia 14, a ministra do Supremo Tribunal Federal, o STF, Carmen Lúcia, declarou que pena não pode ser considerado um castigo para sempre para aqueles que erraram. A declaração foi feita durante a audiência pública que discutiu o habeas corpus coletivo que decidiu pelo direito à prisão domiciliar para detentos responsáveis por menores de 12 anos ou pessoas com deficiência. Pena não pode ser considerada um castigo para sempre, que é o que nós temos visto na história, na triste... O que nos espanta não, né? Mas o que nos revolta, vamos dizer assim, é ver, né, numa situação dessa, isso fica extremamente claro, né, como a nossa legislação ela é leniente com criminosos. Né? Esse criminoso ele foi preso já diversas vezes por crimes graves, inclusive por estupro, e acabou solto, né? Ou no semiaberto, ou foi solto, ou foi para o semiaberto e depois acabou fugindo do semiaberto, que é óbvio que isso vai acontecer, e é alguém, né, que eu não tenho a menor dúvida, né, tem um traço de psicopatia e já foi inclusive diagnosticado assim, e nós sabemos que os psicopatas não têm cura, né? Não adianta você imaginar que 10 anos de cadeia vão significar uma melhora ou uma contenção dessa psicopatia, uma mudança de atitude, porque isso não vai acontecer. Ficha de antecedentes criminais, já matou, já roubou, já agrediu e está em liberdade. Isso que me surpreende. Quer dizer, com essa ficha toda, a justiça não percebeu que esse homem devia estar na cadeia e não sair da cadeia? Olha, ele está sendo chamado de serial killer do Centro-Oeste. Vem para cá, por favor. Coloca para mim aqui na tela as fotos, todas elas, que eu quero explicar algo importante para vocês sobre esse caso. Lázaro Lombardi tem razão. Ele já cometeu crimes em vários estados do país. Bahia, Goiás, Distrito Federal, em várias regiões do Brasil. Agora podem surgir outros crimes de outros estados, porque a foto dele está sendo exibida, ele está foragido. O que chama a atenção é que ele tem acesso à internet e ele fica lendo na imprensa o que sai dele. Tanto é que quando ele chega para invadir uma chácara, ele começa a conversar com as vítimas dizendo, vocês viram, estão falando de mim aí. Ele comenta sobre, aí ele falou, quero comer agora, vocês vão cozinhar para mim, e sempre ameaçando as pessoas.
O que aconteceu com essa família que você está vendo aqui embaixo é muito interessante. Por quê? Ele invade a casa do Cláudio e da Cleonice, faz todos os reféns na casa, Gustavo e o Carlinhos, que é o garotinho, e ele começa a agredir e ameaçar esta família. Quando ele descobre que a Cleonice conseguiu avisar alguém sobre a presença dele dentro da casa, ele mata a família e leva a Cleonice com ele, porque ele quis fazer a Cleonice sofrer. O que essa mulher vivenciou nas últimas horas, a gente não tem ideia. Porque depois do crime, depois que ele mata o pai e os filhos, ele some com a Cleonice e o corpo dela fica desaparecido por vários dias. Então ele conseguiu fugir, levando uma mulher contra a vontade dela. Cleonice deve ter lutado, Cleonice deve ter tentado enfrentá-lo, mas mesmo assim ele conseguiu levá-la até uma área de mata. Lá ela foi agredida até a morte, porque ela conseguiu mandar uma mensagem para a família dela dizendo o que estava acontecendo, que a casa tinha sido invadida por um criminoso. Agora, o que a polícia não pode deixar de lado é esperar que ele faça mais vítimas até pegá-lo. Não dá. Então você tem que fechar o cerco. É necessário quanto? Um número de homens com helicópteros? 30, 40, 50? Tem que fechar o cerco. Há uns anos atrás, na cidade de Capinópolis, em Goiás com Minas Gerais, aconteceu a mesma coisa. Um homem... Família inteira, depois fugiu, depois atacou uma outra casa, trocou tiros, procurado pela polícia por diversos crimes. A polícia encontrou agora o corpo da quarta vítima de Lázaro, que é a Cleonice, 43 anos, foi encontrada morta em um córrego. Ele matou, portanto, as 4 pessoas da mesma família. O corpo dela foi encontrado a poucos quilômetros da chácara onde o marido e os 2 filhos também foram assassinados. O Lázaro continua fazendo vítimas. E eu vou conversar agora com o Dionísio, que tem as informações das buscas. Dionísio, boa tarde para você. Oi, Gotino, boa tarde a todos que acompanham. Nós estamos aqui na cidade de Edilândia, onde existe uma grande força-tarefa usando a região como base, como um quartel de emergência, um centro de operações emergenciais, na tentativa de localizar Lázaro Barbosa de Souza, que é esse homem acusado de vários crimes e que é o suspeito principal apontado pela polícia, mas ainda falta confirmação direta, inclusive o batimento com algumas informações, impressões digitais dele, de um quádruplo homicídio que aconteceu na madrugada da quarta-feira. Na realidade, naquele dia, um triplo homicídio direto. Pai de 48 anos e os filhos, um de 15 e um de 21, que foram assassinados dentro de casa, e a mãe sequestrada. O corpo dessa mulher de 43 anos foi encontrado no sábado à tarde, próximo do local onde a família foi executada. Uma área de córregos ali próximo, e terminou com o fim trágico dessa família. Desde a quarta-feira, a polícia vem nesses 6 dias trabalhando para tentar localizar esse homem que aproveita o conhecimento da vegetação do Cerrado para migrar de uma área para outra. Para você ter uma ideia, Gotino, o local onde a família foi assassinada fica a quase 100 quilômetros de onde nós estamos. Ou seja, Lázaro Barbosa de Souza vem migrando região por região e assim ele vem tentando escapar da polícia. No final de semana, um grande cerco foi fechado em 3 cidades próximas aqui de onde nós estamos. A cidade de Edilândia, que é onde eu estou, a cidade do Girassol, que fica um pouquinho antes, e a cidade de Cocalzinho de Goiás, que fica logo depois. A polícia fechou esse cerco e o Lázaro por 2 vezes chegou a ficar frente a frente com os policiais. Em uma delas ele colocou fogo em um carro que ele roubou. Na segunda vez ele estava em outro carro roubado, percebeu um bloqueio policial no meio do caminho, conseguiu parar esse carro, jogou esse carro ali mesmo na pista e saiu correndo ao perceber que estaria sendo perseguido pelos policiais. Entrou na região de Mar
mata, conseguiu mais uma vez escapar e as forças policiais trabalham incessantemente para tentar localizar esse homem que é acusado de homicídio, de latrocínio, de roubo, roubo seguido de estupro e outros crimes cometidos no estado de Goiás, no Distrito Federal e também no estado da Bahia. Muito bem, Dionísio trazendo todas as informações pra gente. Esse é um dos homens mais procurados no Brasil hoje. Lázaro é o nome dele, porque ele já cometeu crimes em todos esses estados, em todas essas regiões e todo dia agora ele está atacando uma casa, uma família, então as pessoas estão preocupadas. E o que chama a atenção, Lombardi, é que ele é um profundo conhecedor da área de mata, ele tem os equipamentos necessários, então ele consegue se esconder, ele entra na mata, se esconde, ninguém localiza e ele consegue se afastar da polícia. A única maneira de rastrear um homem como esse tem que ser uma força-tarefa. Uma força-tarefa por terra, apoio de helicóptero, porque você percebe que o Dionísio acabou de dizer, ele estava com um carro, ele botou fogo num carro, depois abandonou um outro carro e quando ele entra na vegetação, na mata, aí ele desaparece. Então todo dia ele vai atacando famílias, pessoas e para ele matar e não matar não tem a mínima diferença.